Olá pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem 2012. Acompanhe a leitura. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1, pagar à vista por 55 mil. Opção 2, pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra de 18 mil para dali a 12 meses da data da compra. Olha só, pessoal, a primeira opção pagar à vista, a segunda opção você vai pagar uma parte de entrada e a outra dali a 6 meses. A terceira opção, você vai dar uma entrada, outra parte dali a 6 meses, outra parte dali a 12 meses. Opção 4, pagar dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da data de compra. E opção 5, pagar a prazo dali a 1 ano o valor de 60 mil. Tá ok? Na opção 4, depois de 1 ano, ele vai dar... Depois que ele deu 15 mil de entrada, depois de 1 ano ele dá 39 mil. Na opção 5 ele dá 60 mil direto depois de 1 ano. Muito bem. Como nós temos o prazo máximo de 1 ano e alguns de 6 meses, temos que prestar atenção nisso. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre. Pessoal, vamos abrir um parênteses. Que rendimento é esse, hein? Que investimento é esse com rentabilidade de 10% ao semestre? A poupança aqui no Brasil nem sonha em chegar a metade desse valor ao semestre. Olha só que investimento, hein? Ó, se alguém descobrir um investimento de 10% ao semestre, por favor, avise, ok? Brincadeira. Eu acho que nem existe. Muito bem. Resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo, após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção. Opção 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok, deu 5 opções de compra e o Arthur foi analisar opção por opção para saber se com um investimento desse que rende 10% ao semestre, se valeria a pena ele pagar os juros da aplicação. Por quê? Se o render mais dinheiro, é melhor deixar o dinheiro lá na poupança rendendo e pagar uns jurinhos ali na compra do terreno, que você vai sair ganhando. Isso não acontece na vida real, ok? Pagar à vista na vida real é sempre mais barato. Muito bem. Então vamos ter que observar cada uma das opções. Lembra? Tem algumas opções que ele vai ter prestações de até 6 meses e outras de até 1 ano. Como eu quero comparar qual é a melhor opção, vou ter que ter o mesmo período de tempo em todas as opções. Então vou ter que calcular tudo sempre para 1 ano, que é o período máximo de tempo. Professor, e se tivesse uma aplicação para 2 anos? É ter que calcular tudo para 2 anos. Pois é, né? Vai dar trabalho. Você já percebeu. Então vamos lá. A opção 1 é pagar à vista por 55 mil. O cara tem 55 mil, paga 55 mil e não fica com nenhum tostão no bolso. Opção 2, pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses. Muito bem. O cara tinha 55 mil. Se ele deu uma entrada de 30 mil... ele ficou com quanto? Ele ficou com 25 mil ainda. Aí o que ele fez? Ele tem aquela bendita aplicação que é 10% ao semestre. Ele pegou esses 25 mil e aplicou 10% ao semestre. Como é que nós vamos fazer isso para descobrir depois de 6 meses quanto que ele vai ter?
É uma continha de porcentagem, é só calcular 10% de 25 mil, olha só. 25 mil vezes 10%. E olha que bonita que é para fazer essa continha. Vamos simplificar. Então 10% de 25 mil é igual a 2.500, certo? Ele tinha 25 mil, que ele havia sobrado, que ele aplicou. Se rendeu 2.500, ao todo, ele, depois de 6 meses, ele tinha quanto? 27.500. Se ele ia ter que pagar 26 mil no terreno, quanto que é que sobra de dinheiro? Só fazer a continha de menos, olha só, sobra R$1.500. Mas espera lá, aqui nós estamos falando de 6 meses depois, não é verdade? Sim, eu não tenho que fazer a comparação por um ano, por causa desse bendito problema que as outras alternativas têm, financiamento, investimento até um ano? Sim. Então vamos lá. Se ele fez essa opção, sobrou R$1.500. Vamos ter que aplicar por mais 6 meses esses R$1.500. Então o que acontece? Ele vai ganhar dali a 6 meses 10% desse valor. Simplificando, é igual a R$150. Então dali a 6 meses, os 1.500 que ele tinha vão passar a ser R$1.650, que é só fazer 1.500 mais 150 dos juros dos 10% ao semestre. Então, se ele optar por opção 1, ele vai ganhar R$1.650, que vai sobrar. Aliás, pela opção 2. E essa opção 2 já é melhor que a opção 1, porque se ele pagar à vista não sobra nenhum tostão. Se ele usar a opção 2, ele fica com R$1.650 de lucro, digamos assim. Dinheirinho que sobrou para ele. Mas nós temos 5 opções, temos que fazer isso uma por uma. Então vamos lá. Opção 3. Pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra de 18 mil para dali a 12 meses, o período da compra. Muito bem. Quanto que foi a entrada? A entrada foi de 20 mil. Se ele tinha 55 mil, deu uma entrada de 20, sobrou quanto? 35 mil, não é verdade? Sobrou 35 mil reais. Muito bem. Ele pegou esse 35 mil reais e aplicou por um semestre, 6 meses. Quanto que rendeu de juros? 10%. Olha só a simplificação aqui, pessoal. Se você tem dificuldade com simplificação, entra lá no Calcule Mais, na parte de dicas, que eu tenho umas 6 aulas sobre simplificação que você vai ficar craque depois de assistir, ok? Muito bem. Então eu tenho aqui o que? 10% de 35 mil é igual a R$3.500. Então se ele tinha 35 mil, ele aplicou e resgatou quanto depois de 6 meses? 35 mil mais R$3.500 é igual a R$38.500. Mas só que tem um problema. Dali a 6 meses, ó, ele deu uma prestação de 20 mil reais. Então ele pagou aqui 20 mil. Ficou sobrando quanto na mão dele? Ficou sobrando 18.500. Muito bem. Eu tenho que pegar esse dinheiro e aplicar novamente para dali a 6 meses ver quanto que ele vai ter. Por quê? Ele dali a 6 meses ele tem que pagar 18 mil pro cara. Então olha só, ele pegou os 18.500 e aplicou para dali mais 6 meses. Rendeu juros de 10%. Simplificando, isso é igual a um juros de 1.850. Certo? Então vamos lá. Se ele tinha 18.500 e ele teve de juros 1.850, ao todo, pessoal, quanto que ele ficou de dinheiro? É só fazer 18 mil mais 1.850, que é igual a
20.300 Vou colocar aqui, ó, 20.300 Ótimo. Ele pagou 18.000, então nós vamos fazer 20.300 menos 18.000, que é igual a 2.300 reais. Então, na opção 2, se ele fizer isso, ele ainda vai ficar na conta com 2.300 reais. Então, nós já vimos que é uma opção melhor. Opção 2 não, desculpa, na opção 3. Já vimos que a opção 3 é melhor do que a opção 2. Na verdade, afinal, ele vai ter quanto aqui? Opa. Olha um gato aqui, um errinho, pessoal, desculpa. Ainda bem que eu vi. 18.500 mais 1.850 é igual a 20.350. Certo? Então nós vamos ter aqui 20.350 menos 18.000. Isso é igual a 2.350. Muito bem. Ainda bem que eu vi esse errinho aí. Peço desculpas nessa correria que a gente está resolvendo. De vez em quando pode acontecer, até eu que sou um professor, de cometer algum errinho, né? Então prestem atenção na hora da prova, por favor, para não errarem. Muito bem, a gente acabou de ver aqui a opção 3. Temos que analisar quem agora? A opção 4, na verdade. Ó, opção 2, 1.650. Opção 3, 2.350. Será que a opção 4 vai sobrar ainda mais dinheiro? Só testando para saber. Olha só, opção 4. Pagar a prazo dando uma entrada de 15.000 e o restante em 1 ano da data da compra, pagando 39.000 depois de 1 ano, né? Então, olha só, ele tinha 55.000, deu 15.000 de entrada, ele ficou com quanto? Ele ficou com 40.000. Muito bem. Então ele pegou os 40.000 e aplicou por 6 meses. Isso é igual a simplificando, 10% de 40.000 é igual a 4.000. Aí o que ele fez? Pegou esse dinheiro que deu, ó, 40.000 mais 4.000 é igual a 44.000. Então, depois de 6 meses, ele já tinha 44.000. Aí ele pega esse dinheiro e aplica novamente. Então, ele vai ter, depois de 6 meses, mais um juros de 10%. Certo? Vou aplicar a minha simplificação. Quanto que vai ser os juros? R$ 4.400. Então, se ele tinha 44.000 e o dinheiro rendeu para ele mais R$ 4.400, então ao todo quanto que ele ficou? 44.000 mais 4.400. Isso é igual a 48.400. Muito bem. 48.400. Mas ele tem que pagar quanto? Ele tem que pagar o quê? 39.000. Então, por 48.400 menos 39.000 é igual a 9.400. É a opção que mais dá dinheiro para ele até agora, na verdade. Deixa eu fazer uma observação, tá? Porque eu fiz a aplicação para 6 meses, descobri os juros, peguei esse valor, reapliquei por mais 6 meses. Muita gente vai ficar com a seguinte dúvida: professor, eu não posso fazer direto? Eu tenho 10% de juros em 6 meses. Em 1 ano eu não vou ter 20%? Não. Você não vai ter 20% em 1 ano. Por quê? É juros sobre juros. Olha só, isso aqui é uma aplicação que rende juros sobre juros. Se fosse juros simples, você poderia. Mas isso aqui é juros compostos. Juros sobre juros é juros compostos. E em juros compostos não dá certo essa história de você relacionar a taxa assim. Tá ok?
Tem uma fórmula específica para você brincar com isso. Aliás, se você quer aprender juros simples e juros compostos, entra lá no Calcule Mais, ok? Então é por causa disso. Como é juros sobre juros, eu tenho que calcular a taxa que ele ganhou as 10% em 6 meses, pego o valor que ele ganhou, reaplico por mais 6 meses, ok? Então na opção 4 ele recebeu R$ 9.400. Agora nós temos que ver o que? A opção 5. Aliás, recebeu não, sobrou R$ 9.400. Vamos ver a opção 5. Pagar a prazo dali a 1 ano o valor de 60 mil. Então significa que ele aplicou os 55 mil que ele tinha e depois de 6 meses rendeu quanto? 10%. Mesma história, hein? Ó, corta, corta, isso é igual a 5.500. Então se ele tinha 55 mil mais 5.500, ele passou a ter quanto? Ele passou a ter 60 mil, não é verdade? E 500, certo? Muito bem. 55 mais 5.500. Opa, tem um zero a mais aqui, hein? Aham, 5.500. Então nós temos aqui 60.500 e ele vai ter que reaplicar por mais 6 meses, porque o prazo aqui que ele tem é 1 ano. Observe, é a mesma história do anterior. Aqui é juros sobre juros. Então, eu não posso aplicar aqui o conceito de juros simples. Eu tenho que aplicar o conceito de juros compostos. Então, não posso falar, ó, em juros compostos que se 6 meses eu tenho 10% de juros, em 1 ano eu não vou ter 20% de juros. E é fácil de você ver. Faz aí, ó, 20% de 55 mil. E vê se você vai chegar na resposta, pessoal. Pega aí, é só você fazer desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Mas só que em vez de você fazer 10%, você faz logo 20%. E vê quanto que ele ficaria dali depois de 1 ano. E aí, você pega essa mesma conta, o que eu tô fazendo agora, e dá uma olhadinha para ver se o resultado vai bater. Olha só. Deixa eu simplificar aqui. Quanto que é igual a isso aqui, pessoal? É igual a 6.050. 6.050. Certo? Se eu tinha aqui 60.500, 10% desse rendimento é igual a 6.050. Então eu passei a ter 60.500 mais 6.050. Isso é igual a 66.550 reais. Faz o teste para você ver. Você joga 20% direto em 55 mil. E quanto que você vai chegar no valor? Olha, vai dar uma diferença boa. E aí você pode estar se perguntando outra coisa interessante. Professor, juros sobre juros, juros compostos. A questão não fala que esse investimento era de juros compostos. Como é que eu sei que não era de juros simples? Pessoal, se ele não informou que era de juros simples e nem de juros compostos, é sinal que você pode deduzir. Deduzir como? Pense na vida real. Aplica um dinheiro no banco. Essa aplicação lá numa poupança é juros simples ou compostos? Compostos. Então você vai resolver sua questão como juros compostos, ok? Então, quanto que sobraria para ele? 66.550. Mas só que ele vai ter que pagar o quê? 60 mil reais no terreno. Certo? Eu vou fazer aqui menos 60 mil. Quanto que vai sobrar de dinheiro? Vai sobrar 6.550 reais. Então a melhor opção para ele é a opção 4, que vai sobrar 9.400 reais. Então você vai vir aqui, a alternativa correta é a letra D, 4, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!